O mundo da televisão ao vivo é um lugar imprevisível e muitas vezes bagunçado, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Então, junte-se a nós enquanto damos uma olhada mais de perto em 20 coisas extremamente estranhas capturadas ao vivo na TV. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Repórter da KTVU escapa da morte. Aqui estamos nós, voltando para o ano de 2016, na área da Baía de São Francisco. Alex Savage, um repórter da KTVU, e seu cinegrafista, Chip Vaughn, passaram por um grande susto enquanto cobriam o descarrilamento de um trem. Tudo saiu do controle quando um carro foi jogado para fora da estrada por outro veículo e, no meio do caos, quase atingiu o repórter e depois a câmera. Chip gritou para Alex sair do caminho e, por sorte, ele pulou para o lado certo. Se seus instintos tivessem o levado para o outro lado, o carro provavelmente teria o atingido em cheio. E tudo isso ao vivo na TV. Todos tiveram uma sorte imensa de sair ilesos. Mas isso só mostra que o jornalismo acontece onde as notícias acontecem. E, às vezes, isso coloca os repórteres em situações perigosas. Talvez essa história seja um bom lembrete de que fazer reportagens à beira da estrada não seja a melhor ideia de todas. Número 2. Truque de mágica que deu errado. Nem precisaria ser dito, mas se você está prestes a realizar um truque de mágica com potencial para machucar alguém, é melhor ter muito cuidado para fazê-lo corretamente. Isso aqui não é apenas assustador, mas também extremamente constrangedor. Este é um trecho de um programa de televisão polonês, no qual um ex-participante de um reality show de talentos, que se apresenta como mágico, tenta um truque envolvendo um prego extremamente afiado dentro de um saco. O truque consiste em fazer a apresentadora bater com a mão sobre o saco vazio. Só que ele parece ter cometido um erro colossal e, em vez de um saco vazio, a mulher acaba enfiando a mão diretamente no prego. Número 3. Aparição fantasmagórica em um cemitério. Aqui estamos, diretamente do campo de reportagem, com a jornalista Sam Hassler, do canal WNYT News Channel 13. Ela está transmitindo do cemitério Green Ridge, no condado de Saratoga, em Nova York. Por quê? Bem, ninguém sabe ao certo, já que isso nunca é explicado nesse clipe extremamente curto, que você provavelmente já assistiu 17 vezes. Na parte inferior esquerda da tela, há uma forma que aparece na filmagem, ainda que brevemente e de forma muito sutil. Mas está lá. Naturalmente, como estamos falando de um cemitério, as pessoas têm certeza absoluta de que qualquer coisa minimamente estranha capturada pela câmera é, sem dúvida, uma aparição ou um fantasma. A transmissão ao vivo acabou sendo assistida por um telespectador de olhos atentos, que supostamente entrou em contato com a repórter para relatar o que havia visto durante essa matéria no cemitério. Será que há algo ali? O que você enxerga? Uma aparição pálida correndo entre os túmulos? Número 4. Grande inseto dá susto em repórter da Fox 5. Pois bem, aqui estamos novamente com a melhor qualidade de pesquisa e as notícias mais importantes e urgentes do nosso mundo contemporâneo. Você sabe que pode sempre confiar no Fancy Banana para trazer os vídeos que mais importam e as reportagens que mudarão sua vida. Assim como esta aqui. Segurem seus chapéus, meus amigos, porque esta pode ser a notícia mais significativa que já mostramos neste canal. Este é um repórter de notícias enfrentando as ruas perigosas de, bem, a praia de San Diego sob um glorioso sol. E ele está prestes a entregar uma das mais incisivas e envolventes reportagens do nosso tempo. Sim, é isso mesmo! Ele gritou, "Ah! Ah!" e sacudiu um grande inseto. "O que é isso? Estamos ao vivo?" Zrenia, ele pergunta, enquanto continua a agitar o papel na direção do inseto, tentando se recompor e agir como um repórter profissional. "Você ouviu aqui primeiro." "Ah! Ah! É uma verdadeira reviravolta no jogo. Dê a esse cara um Pulitzer." Número 5. Argélia X Costa do Marfim. Copa Africana de Nações de 2022.
foi um momento crucial na Copa Africana de Nações, em janeiro de 2022. A Argélia estava perdendo para a Costa do Marfim por 3-0, após gols de vários jogadores. Então surgiu uma esperança. A Argélia foi premiada com um pênalti aos 60 minutos de jogo. O encarregado da cobrança era um jogador conhecido por sua calma e precisão. Mas apesar de sua confiança, ele chutou a bola com força total, direto na trave. E assim, as esperanças de sua equipe chegaram ao fim. Ao reviver um jogo miserável, o erro foi especialmente constrangedor, pois aconteceu de ser o seu primeiro pênalti desde outubro de 2018 e encerrou uma sequência de cobranças bem-sucedidas. Outro jogador então marcou um gol de consolação para a Argélia, mas a montanha acabou sendo intransponível e a equipe terminou perdendo por 3-1, saindo precocemente da competição e envergonhada, após terminar na última posição do grupo. Número 6. Repórter atacado por um galo gigante. A seguir temos mais um momento memorável da TV ao vivo, quando o apresentador e comediante australiano Steve Jacobs teve um encontro com um Angry Bird da vida real. Durante um segmento no programa The Today Show, da Austrália, Jacobs foi ameaçado por um galo enorme e bastante irritado. O momento inusitado aconteceu enquanto ele fazia uma reportagem em uma fazenda. O objetivo era mostrar vários tipos de animais para o público, mas como sempre, os bichos não fazem exatamente o que se planeja. De repente, o galo ficou agressivo, começou a bater as asas e a bicar Jacobs. Mas esse é o risco da TV ao vivo. O incidente deixou o apresentador um pouco envergonhado, enquanto a plateia se divertia com a situação. Era um tempo mais simples naquela época, talvez até antes do famoso Charlie Bit My Finger e de muitos outros vídeos virais que conhecemos hoje. E claro, isso só reforça aquele velho ditado: nunca trabalhe com crianças ou animais. Número 7. Hackers transmitem falso alerta de zumbis. Lá em 2013, a rede de televisão americana KRTV, em Montana, foi invadida por hackers que conseguiram transmitir um alerta de que um apocalipse zumbi estava acontecendo. A transmissão começou com uma voz anunciando que os corpos dos mortos estavam saindo de seus túmulos. Isso já seria assustador por si só, mas a mensagem continuou dizendo que esses corpos estavam atacando os vivos. Claro, tudo não passava de uma farsa, mas, por alguns momentos, as pessoas em Montana ficaram um tanto preocupadas. Na verdade, pelo menos 4 chamadas telefônicas foram feitas para a polícia, perguntando se aquilo era verdade. A emissora de TV logo anunciou que não havia nenhuma emergência e que seu sistema de alerta havia sido hackeado. No site da KRTV, foi publicada uma declaração dizendo que alguém aparentemente invadiu o sistema de alerta de emergência e anunciou na KRTV e na CW que havia uma emergência em vários condados de Montana. No entanto, essa mensagem não foi enviada pela emissora e não havia emergência nenhuma. Ou será que isso era exatamente o que os zumbis queriam que você acreditasse? Número 8. Pinky, o gato. A seguir, temos um dos vídeos originais de gatos. Isso, na verdade, precede a internet. Este é Pinky, o gato, um felino que está provando o porquê de muitos em Hollywood ainda dizerem que nunca se deve trabalhar com crianças ou animais. Este vídeo foi gravado no início dos anos 1990 pelo controle de animais do condado de Placer, na Califórnia. Este é o Pinky, um macho, em um segmento promocional para o programa Pet da Semana de adoção do condado. As imagens mostram um oficial de controle de animais apresentando Pinky ao público como um gato muito amoroso. No entanto, os animais nem sempre seguem as regras, é claro. Durante a gravação, Pinky começa a ficar agitado e acaba atacando o policial, arranhando e mordendo sua perna. É meio bobo e bem parecido com aquelas cenas que vemos nos velhos vídeos do YouTube todos os dias, mas basicamente foi o primeiro vídeo viral de um gato, aparecendo em vários programas de TV, que eram o principal espaço para vídeos engraçados nos anos 2000. Essa filmagem ressurgiu na internet e viralizou.
tornando Pink famoso para sempre na web. Seja lá o que isso realmente significa no fim das contas. Número 9. Olhos de repórter da CNN se transformam durante transmissão. Aqui está uma diversão para os seus olhos. Os próprios olhos de um apresentador se comportando de maneira peculiar durante uma transmissão. Que maravilhas temos hoje em dia! Desta vez, nem mesmo o carregador do vídeo estava tentando afirmar que havia algo especialmente sinistro acontecendo nas imagens. Em vez disso, ele diz que foi apenas um erro de comunicação na transmissão. Bem, se fosse outra pessoa, digamos Tucker Carlson, quem estivesse na imagem, todos nós estaríamos nos perguntando se não haveria, de fato, alguma situação estranha acontecendo. Na verdade, não estaríamos nos perguntando, estaríamos todos apenas confirmando nossas suspeitas. Enfim, aqui está novamente, sem dúvida pela 30ª vez. Uma mulher pisca, há um atraso na transmissão e seu piscar fica superposto nas suas pálpebras ou algo do tipo, repetidamente, várias vezes, e sem dúvida em câmera lenta e invertido para o seu prazer. Sorte a sua. Número 10. Homem é preso após agressão em transmissão ao vivo. Enquanto o repórter Shaquille Brewster estava em Gulfport, Mississippi, cobrindo as consequências do furacão Ida, que devastou a região e causou grandes danos, ele foi subitamente abordado por um homem. A cena é estranha. O repórter, apenas fazendo seu trabalho, está de pé em frente a uma costa muito ventosa, falando sobre as notícias recentes da região, quando um indivíduo furioso aparece no quadro e chama o repórter. Brewster continua com a reportagem, se virando para evitar o intruso, mas o homem parece querer chegar bem perto e pessoalmente. No momento seguinte, ele volta a aparecer no quadro e parece tentar agredir o repórter. Em seguida, a transmissão retorna ao estúdio, onde o apresentador tenta explicar a situação e diz que há muita loucura por aí. Acontece que o louco em questão era um homem chamado Benjamin Eugene Dagley. Eu ficaria maluco se esse fosse o meu nome também. Ele foi eventualmente detido em Dayton, Ohio, em uma praça de compras. Foi acusado no Mississippi por 2 acusações de agressão, uma de perturbação da ordem pública e uma violação de um toque de recolher emergencial. Qual era o problema dele? Bem, isso ainda é um mistério, para ser honesto. Tudo é só um pouco estranho. Número 11. Repórter quase atingido por um raio. Aqui estamos novamente com um repórter intrépido lá fora, arriscando sua vida para trazer a você, espectador, todas as notícias meteorológicas mais recentes. Quero dizer, talvez você pudesse olhar pela janela em vez de na TV e obter uma medida igualmente precisa do clima local. Mas o que eu sei, eu vivo no porão e não vejo uma janela há 4 anos. Desta vez estamos no Arizona, onde um repórter da Fox local teve um dia muito sortudo ou azarado. Depende de como você olha. Não estava coberto de água 30 segundos atrás. Agora tem 1 polegada de água. Isso aconteceu em agosto de 2019 em Phoenix, Arizona. Novamente, o clima está fazendo algo digno de notícia. Isso é mudança climática para você, afinal. E os repórteres de notícias estão apressadamente colocando suas roupas de chuva e indo para o olho da tempestade. Existe uma razão real para que eles tenham que ficar lá fora na chuva torrencial? Eles não poderiam relatar o clima igualmente bem de dentro de uma janela, talvez? Então, talvez coisas como essa não continuariam acontecendo. Matt Rowd da Fox 10 estava lá prestes a fazer uma reportagem ao vivo no meio de uma tempestade, quando um enorme raio atingiu bem ao lado dele. Ele pulou para longe do ponto onde o raio atingiu e, como um profissional consumado, entregou sua reportagem na chuva torrencial. É uma loucura, e ele foi super sortudo por não ter morrido de fato. Isso realmente levanta a questão do que realmente exigimos de nossos repórteres de notícias. Quem diz que eles devem arriscar suas vidas pela história? Nós, os espectadores, realmente nos importamos se eles ficam na segurança de um estúdio ou realmente exigimos que eles fiquem na chuva torrencial, evitando raios. Número 12. Papa desaparece ao vivo na TV.
em abril de 2020, quando o mundo estava essencialmente preso em casa sem muito o que fazer, exceto olhar para os vídeos bobos que as pessoas carregam na internet. Houve uma série de desaparecimentos estúpidos que reivindicaram todo tipo de besteira, tudo em nome dos cliques e curtidas, e aqui está um deles. Desta vez, envolve o Papa, sim. O Papa Francisco estava na TV fazendo seu trabalho de Papa, abençoando as pessoas e todo aquele jazz da janela dele. Ele aparece lá e, francamente, parece que ele tem que subir alguns degraus para chegar à janela, e o Vaticano tem alguns quartos bastante grandes e chiques, você sabe. Então, ele faz suas coisas de Papa e vira para voltar para o quarto. E de acordo com outras pessoas, em alguns vídeos na internet, ele desaparece completamente no ar. Sim, pode parecer assim de fato, mas o fato é que vivemos na era da trapaça em vídeos, e você sabe que as coisas podem ser muito bugadas. Então, a ideia de um Papa desaparecendo é, para dizer o mínimo, ridícula. No entanto, tenho certeza de que você é muito mais qualificado nessas questões e adoraria dar sua opinião de especialista. Então, vá em frente e me conte tudo o que pensa sobre esse mistério do Papa na seção de comentários abaixo. Número 13. Jornalista atacado por leão. Às vezes, jornalistas podem ser muito tolos de fato. Este jornalista em particular havia sido avisado de que, se escolhesse entrar na jaula do leão, estava se colocando em grande risco, mas ele foi em frente e fez isso assim mesmo. Todos aqueles vídeos que mostro sobre animais sendo amigáveis, bem, você sabe, isso não é realmente o comportamento normal de um enorme predador de topo, certo? Mas parece que esse cara realmente não levou o aviso a sério. Ele entra na área da jaula todo empolgado e cheio de bravata, e encontra o enorme leão de 136 quilos. Inicialmente, ele parece bem, mas as coisas quase imediatamente tomam um rumo errado. O leão começa a brincar, apertando seus dentes ao redor da perna do jornalista, e então ele se aproxima do homem em uma postura que só pode ser definida como nada divertida. Nesse ponto, o tratador tenta controlar a situação e há um breve respiro, mas logo o ataque recomeça, e aparentemente o leão está em um momento de brincadeira, porque suas garras estão voando. O leão morde o ombro do homem e parece tentar alcançar seu pescoço. Isso definitivamente não está indo muito bem neste momento, está? Talvez isso esteja levando o jornalismo um pouquinho longe demais. Enfim, o homem estava sortudo por escapar com vida nesse dia. E talvez isso seja apenas um aviso muito eficaz para as pessoas de que elas devem demonstrar respeito pelo poder desses enormes predadores. Número 14. Mulher desaparece no carrossel de aeroporto. Bem, na verdade, tudo é uma questão de perspectiva em muitas coisas. Onde você está pode fazer toda a diferença quando se trata de ver ou não ver algo. Este vídeo mostra um homem sendo entrevistado em um aeroporto com o carrossel de bagagens ao fundo e realmente não há nada de muito interessante acontecendo, até que você preste atenção nas pessoas atrás dele. Há algumas mulheres ao lado do homem, apenas se movendo pelo espaço, exceto que há duas, e depois há apenas uma. Parece que, para todos os efeitos, uma das mulheres simplesmente desaparece. Agora, claro, há uma possibilidade muito real de que ela também tenha saído da cena perfeitamente alinhada com a outra mulher. Coisas estranhas já aconteceram, e a câmera pode pregar peças na sua mente assim. Como eu disse, é totalmente uma questão de perspectiva, então me conte a sua. A mulher simplesmente desaparece em uma nuvem de fumaça ou isso é uma ilusão de ótica? Deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Número 15. Major-General desmaia durante a coletiva de imprensa. Em fevereiro de 2016, uma coletiva de imprensa no Pentágono foi um pouco menos tediosa e bem mais dramática do que o usual, quando houve um incidente médico. Agora, sei que parece que já estamos pegando as coisas mais sem graça, e realmente estamos. Mas, novamente, toda a internet é essencialmente toda a pior parte de barris e lixo de lixeira que você poderia imaginar.
E realmente não estamos abaixo de fazer entretenimento super divertido com uma pessoa que está tendo um problema médico ao vivo na TV. Não estamos? Não somos todos tão incríveis e compassivos aqui? Estamos na coletiva de imprensa do Pentágono, onde você pode ver o Major General James Martin da Força Aérea dos Estados Unidos desmaiando e se inclinando para a frente no pódio. Seus colegas correram até ele para ajudar, e o General Martin foi levado para outra sala. Ele foi então internado no hospital, mas foi apenas uma precaução, e ele acabou ficando bem depois de discutir o financiamento do programa de jatos de combate F-35. Parece que o General Martin foi sobrecarregado e desmaiou. Talvez fosse apenas muito entediante, talvez fosse simplesmente empolgante demais. Quem poderia dizer? Número 16. Falha no olho de Katy Perry. Katy Perry é conhecida por várias coisas, sabe? Ela beijou uma garota e gostou, canta várias músicas e as pessoas assistem, seja lá o que for. Mas ela também é conhecida por fazer uma coisa super estranha com o globo ocular dela. Essa é a chamada falha no olho, que na verdade é uma pose deliberada que ela faz. Ela a chama de olho de boneca. Perry diz que consegue fechar um olho por vez e ainda manter toda a função, seja lá o que isso signifique. Ela foi filmada pela primeira vez durante uma apresentação, e as pessoas surtaram, como é de costume, pelo fato de Perry ter tido essa falha no olho. Ela abriu e fechou os olhos independentemente várias vezes, e depois chamou isso de olho de boneca quebrado. Ela também zombou das pessoas que acharam que ela era algum tipo de ciborgue com defeito, chamando-as de terraplanistas e coisas do tipo. Tudo isso é muito interessante e divertido, com certeza. Número 17. Copo de água se move pela mesa, e agora, algo de fantasmas assustadores. Este é um trecho de uma transmissão feita pelo canal de televisão hondurenho Tezia. Durante essa transmissão ao vivo de notícias, os dois apresentadores, chamados Pablo Zapata, estão conversando sobre uma matéria, quando acontece a coisa mais estranha. Um copo de água parece deslizar pela mesa. Ele se move vários centímetros antes de parar, e enquanto isso acontece, o velho Carlos percebe que algo estranho está acontecendo e tenta apontar para o seu co-apresentador desavisado, dizendo: "Olha, olha!" Mas então o copo para de se mover e o fantasma, que provavelmente estava por trás dessa brincadeira travessa, decide que já foi o suficiente de travessuras por um dia. Isso é emocionante, com certeza. 3. Número 18. Orbe de luz capturado pela câmera. Se tem algo que nós, do Fancy Banana, amamos tanto quanto alienígenas, são as orbes de luz. Quero dizer, essas coisas provavelmente são apenas alienígenas liberando a pressão ou jogando tênis ou algo assim. Enfim, aqui estamos na Rússia, então você sabe que é tudo extremamente legítimo e definitivamente confiável. Uau! Uma câmera de TV parece ter capturado algum tipo de orbe de luz na velha telinha. É incrível, mas o que poderia ser? Bem, aparentemente, de acordo com um monte de gente na internet, é um anjo. Então aqui está uma mulher em um campo russo, e ela parece estar apresentando uma matéria normal de jornal. Então, de repente, um anjo aparece atrás dela. Sim, é totalmente real e absolutamente uma coincidência, tenho certeza. Eles estão falando russo, então quem sabe o que estão dizendo sobre isso? O vídeo então continua, fazendo zoom e aumentando a luz no céu, e depois provam a veracidade da aparição do anjo com algumas imagens adicionais. Certo, então. Número 19. Agente secreto alienígena. Agora, sempre que alguém na velha internet afirma ter visto alienígenas, nós aqui no Fancy Banana ficamos bastante empolgados, e tenho certeza de que você também, porque isso pode finalmente ser a prova do que todos nós esperamos por tanto tempo. Mas o que exatamente temos aqui? Bem, isso é naturalmente um monte de bobagens de um jornal tabloide super sensacionalista do Reino Unido. Eles estavam fazendo uma matéria sobre um clipe de notícias de muito tempo atrás, do presidente Barack Obama, quando ele estava fazendo uma conferência com vários políticos israelenses. Parece bem entediante porque é.
Mas aparentemente, algum observador atento da verdade, ou total idiota, dependendo de como você vê, chamado Scott C. Warren, que por sinal é um pesadelo absoluto de alegações nonsense da internet, disse que viu algo estranho acontecendo, porque, claro, ele viu. Ele alegou que um dos agentes do serviço secreto de Obama parecia ser um alienígena. Bem, parece muito plausível, Scott, você, o buscador de todas as coisas tão verdadeiras de fato. Por favor, só pare agora, porque já é o suficiente, e sério. Por que você tem tanto tempo para inventar bobagens e ficar assistindo vídeos realmente chatos, procurando coisas estranhas? Talvez seja melhor encontrar algo melhor para fazer e parar de ser tão ridículo. Número 20. Repórter atingido por neve ao vivo na TV. Ser um repórter de notícias não é tão glamouroso quanto você pode pensar. Essas pessoas são enviadas para todas as condições malucas para capturar qualquer coisa que possa estar acontecendo na área local, e isso inclui quando acontecem grandes tempestades. Esse cara chamado Steve Keeley é repórter do Good Day Philadelphia e da Fox 29, e foi enviado para o condado de Salem, em Nova Jersey, para cobrir uma grande tempestade que estava devastando a costa leste dos Estados Unidos. E lá estava Steve, fazendo um trabalho exemplar nas condições climáticas extremas, parado na beira da estrada, e falando com o público sobre o clima que estava acontecendo e o que esperar a seguir. Mas, mesmo que ele pudesse prever o clima futuro, parecia que ele não conseguia prever seu próprio futuro imediato. Ele estava tão focado no trabalho que não viu o caminhão de neve se aproximando, e aí você já sabe o que aconteceu. Poderia ter sido muito mais dramático, mas o pobre Steve foi atingido por uma parede de neve do caminhão, mas não se feriu. Sempre o profissional, ele até terminou seu boletim de clima sem nem piscar um olho. Bem, graças a Deus. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!